Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou o Tenório Júnior e é com grande prazer que eu gravo mais esse vídeo, mais essa palestra para você que está aí me prestigiando, me acompanhando e por isso sou muito grato. Eu preparei aqui uma palestra com conteúdo de extrema importância. Dessa vez eu não vou ficar falando de coisas técnicas não, de coisas de mecânica. Vou trazer alguns exemplos da oficina mecânica, mas não vou falar de coisa técnica, tá legal? Vou falar sobre comunicação. Você já percebeu como a comunicação se faz presente desde o momento em que você acorda até a hora que você vai dormir? Já percebeu a importância dela no seu dia a dia, seja na vida pessoal ou na vida profissional? Pois é, eu vou trazer aqui algumas coisas, alguns elementos, alguns conceitos, vou contar até uma historinha super interessante e vou trazer para o dia a dia. De que forma que, por exemplo, você pode ganhar mais dinheiro usando a comunicação assertiva ou perder cliente pela má comunicação. Tá preparado? Tá preparada? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar da importância da comunicação. A comunicação, se você tem uma comunicação boa, você tem ótimos resultados. Se você tem uma comunicação mediana, você provavelmente vai ter resultados medianos. Mas se você tem uma comunicação ruim, eu tenho certeza que seus resultados são ruins. Porque é muito difícil você, tendo uma comunicação ruim, ter bons resultados. Porque a comunicação ruim ou a falta da comunicação, ela gera uma série de problemas. Conflitos interpessoais, porque você fala uma coisa, mas como você não se comunicou muito bem, a pessoa entende outra, tem conflito. Dentro das empresas, você quer uma coisa, fala, se comunica mal e o resultado é ruim. Então é quase que inevitável. Você quer ver um exemplo prático? Olha só, você está indo procurar emprego, mandou currículos, a empresa selecionou vários e daqueles todos ela separou 10 currículos que tinham as mesmas características técnicas. Então todos esses 10 atendiam aquelas exigências da empresa em termos de qualificação, ok? E o seu estava no meio. Qual é a segunda fase? Dinâmica em grupo. Então você é chamado ou chamada para fazer aquela dinâmica em grupo. E é neste momento que a sua comunicação vai dizer para eles, vai mostrar para eles tudo aquilo que não está lá no currículo. E se você tem uma deficiência na sua comunicação, as outras pessoas que têm melhor comunicação vão se sobressair. E aí você fica para trás, por mais que você seja uma pessoa qualificada. Entendeu isso? Então é muito importante você se atentar a isso. E a comunicação, ela pode ser verbal, não verbal e silenciosa. Você já ouviu falar em comunicação silenciosa? Pois é, eu vou te falar aqui, tá? Mas eu vou começar com essas duas que são as mais comuns. Comunicação verbal. Tudo aquilo que a gente fala ou escreve, ok? A escrita também é considerada uma comunicação verbal. A comunicação não verbal é quando o nosso corpo fala, seja uma expressão facial, um olhar, os gestos, a sua postura. Olha só, que postura que é essa aqui? E que postura que é essa aqui? Percebe? Então, a sua postura, ela diz muito sobre você. E lá na entrevista de emprego, naquela dinâmica de grupo, se você ficar lá assim, ó, adivinha o que vai acontecer? Vai ser preterido, vai ser preterida, sem dúvida nenhuma. Enquanto os outros lá estão postura ereta, dispostos, olhando para frente, alegres, percebe? Tudo isso é comunicação, ok? Tem uma pesquisa que foi feita na escola de Harvard que revelou o seguinte:
que apenas 7% da comunicação, de uma forma geral, acontece através das palavras, enquanto 55% é através da expressão corporal, gestos, microexpressões, 55%. E 38% através do tom de voz, da entonação que você dá para aquilo que você está falando. Olha que coisa curiosa. Percebe que não é somente você falar, é como você fala. Entende? E tudo isso é comunicação. E dentro das empresas, uma falha de comunicação, a falta de comunicação traz grandes problemas. Ela provoca perdas por erro de produção, conflitos internos entre os colaboradores, e os conflitos prejudicam a produção, que gera custo para a empresa. Então, não é uma coisa nada legal. Problemas de comunicação nas empresas. E olha que é muito mais comum do que parece. É impressionante como tem problemas nas empresas. Mas afinal, o que é comunicação? Segundo Hidalberto Chiavenato, que é um professor, escritor brasileiro, olha só, estamos no ano de 2021. Ele tem 85 anos e está vivo ainda. Que legal, né? Um grande orgulho para o nosso país. E ele é uma grande referência na área da administração. Ele diz o seguinte em uma das suas obras: a comunicação acontece quando uma mensagem é transmitida a alguém e é então compartilhada também por esse alguém. E ele completa dizendo que uma informação transmitida, mas não recebida, não foi comunicada. Quer saber o que isso quer dizer? Eu vou explicar. Sabe quando você pede para uma pessoa fazer uma determinada coisa? Você fala assim: olha, eu gostaria que você fizesse isso daqui para mim, assim, assim, assim. Entendeu? A pessoa diz: entendi. Tá bom, ok. Aí ela vai lá e faz tudo errado. Isso já aconteceu com você? E aí eu pergunto, por que isso acontece? Porque ela queria te ferrar? Desculpe a palavra? Porque ela é burra? Não, nada disso. Sabe por que isso acontece? Porque tem uma coisa na psicologia chamada percepção. E a percepção, segundo a psicologia, é uma função cerebral que atribui significados a estímulos sensoriais a partir do histórico de vivências passadas. Tenório, mas o que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte: a percepção de cada um de nós, ela está diretamente relacionada à forma como você foi criado, o ambiente em que você vive, até relacionado à sua questão econômica. Se você foi criado, você veio de uma família rica, de uma família pobre, se o meio em que você vive, as pessoas têm mais cultura, têm menos cultura, se o lugar onde você mora se é um centro urbano, se é um lugar rural, tudo isso influencia na percepção. E aí, por esse motivo que as pessoas têm percepções diferentes, todos nós. E aí o que acontece? Diante da mesma informação, pessoas têm percepções diferentes, vamos fazer interpretações diferentes. Quer ver? Eu tenho aqui uma coisa que eu vou conseguir comprovar para você. Tem umas imagens que na psicologia são chamadas de Gestalt. E eu trouxe aqui duas imagens para que você comprove isso que eu estou falando. Vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar a imagem aqui na tela, vou sair de cena, e você pausa o vídeo e olha fixamente para ela e diz ou anota no papel o que você está vendo. Legal? Se tiver alguém perto de você, melhor. Chama a pessoa e fala assim: vem aqui, dá uma olhadinha nessa imagem, me fala o que você está vendo. E aí cada um fala o que viu. É possível, eu já vi isso nas palestras presenciais, que cada pessoa enxergue uma coisa diferente. E aí eu vou voltar aqui para te falar o que as pessoas normalmente enxergam nessa imagem.
Tá legal? Então, aperta a pausa aí. Ok, imagino que você já tenha visto e pode ser que você tenha visto pilastras, pode ser que você tenha visto pessoas, só sombras. Pois é, tem as duas coisas nessa imagem. São pilastras, essas partes brancas, ou balaústres, como você preferir chamar, e as sombras das pessoas, como se fossem uma olhando para a outra, assim, ó, somente sombra, né? Então, em cima dá para ver a cabeça e depois o corpo para baixo. Percebe? Se você não conseguiu chegar a essa conclusão, depois você volta e mostra para outras pessoas. Tenho certeza que vai ter pessoas que vão fazer isso. Agora, olha essa outra imagem. Quando eu colocar, você aperta pausa aí. E agora, o que você viu? Pode ser que você tenha visto uma senhora, uma velha, com um queixo bem grande, um nariz bem grande. Pode ser que você tenha visto uma menina. Pode ser que você tenha visto um gatinho na cabeça dessa menina. Pois é, nas minhas palestras presenciais, eu já ouvi de tudo. E de fato, dá para ver sim, uma senhora e um rostinho pequeno de uma menina. Em cima não é um gato não, parece mais um chapéu do que um gato, tá? Se você não viu ainda essas coisas, depois você volta à imagem, observa melhor, que pode ser que você veja. Bom, mas o que eu quis com isso? Claro que é uma parte descontraída, mas para que você possa entender e constatar isso que eu estou falando sobre a percepção. Por que uma pessoa diante da mesma imagem enxerga uma menina e a outra pessoa, olhando para a mesma imagem, enxerga uma senhora? Percepções diferentes. E isso prova que quando você transmite uma mensagem, você passa uma informação para alguém, ela pode ser interpretada de uma forma diferente daquilo que você pensa. Entendeu? E aí, então como que faz, Tenório? Vou te explicar, calma aí, eu tô aqui para isso. Você vai fazer o seguinte, quando você delegar uma função a alguém, uma tarefa, você pedir para alguém fazer alguma coisa, você passe todas as instruções e diga, você entendeu? A pessoa vai dizer, entendi. Aí você pede o feedback, fala assim, tá, então me explica o que você entendeu, como você vai fazer isso? Aí ela vai te dizer. Se a pessoa te disser exatamente aquilo que você pediu, legal, pode ficar tranquilo que a tarefa vai ser executada conforme aquilo que você imaginava. Se a pessoa te disser de uma forma diferente, aí você vai ter que mudar a sua forma de comunicação para que ela possa entender. Você vai dizer a mesma coisa, mas com outras palavras, de um outro jeito. E aí pode ser que ela já entenda na segunda vez, ela fala, agora eu entendi. Mas pode ser que ela ainda não entenda. Talvez você vai ter que desenhar. É isso mesmo. Tem pessoas que são auditivas. Tem pessoas que são visuais. E tem pessoas que são sinestésicas. Eu, por exemplo, nesse caso, eu sou visual. Se você me passar uma informação de um endereço, fala assim, você entra aqui nessa rua, vira à direita, sobe, não sei o quê, eu não vou saber. Agora, se você pegar um papel e desenhar para mim, por mais rudimentar que seja esse papel, esse desenho, eu vou entender. Olha que coisa interessante, né? E as pessoas são assim, as pessoas sinestésicas, elas precisam tocar na coisa. Então você fala para ela assim, olha, tá vendo esse objeto aqui? Isso aqui é um passador de slides. Quando ele foi produzido, lá na linha de produção, deixaram aqui, ó, essa pontinha saliente. Eu não quero que fique assim, eu quero que fique reta, para não machucar as pessoas. Então você pode pedir para corrigir isso. Essa pessoa, ela vai falar assim, tá, deixa eu ver aqui. Ela vai precisar pegar na mão. Enquanto aquela que é visual, ela fala, ok, tá bom, pode deixar que eu vou resolver isso. Entendeu? Agora, a sinestésica, ela quer pegar a mão, ela quer sentir. Tô vendo aqui essa saliência. Realmente. Tá bom, pode deixar que eu vou resolver. Entendeu? Então, a forma de você se comunicar precisa atingir o objetivo.
A comunicação não é aquilo que você fala necessariamente, é aquilo que a pessoa entende. Fechado? Agora eu vou trazer para vocês um exemplo que acontece no dia a dia da oficina. Olha só, na oficina mecânica, bom, eu poderia trazer exemplos de várias empresas, de várias coisas diferentes, mas eu vou falar de oficina mecânica porque é onde eu tenho maior expertise por tantos anos trabalhando na oficina mecânica, tá legal? Então eu posso falar com muito mais propriedade. Olha só, uma situação que acontece normal na oficina. O cliente chega e ele pede para fazer uma revisão no carro dele. Como ele já é conhecido da oficina, ele já confia no trabalho da oficina, a oficina já confia nele, então ele chega e deixa lá, olha, eu quero fazer uma revisão, quando fica pronto? Ah, o senhor pode vir amanhã, que amanhã vai estar pronto. Ah, ótimo, beleza. Então ele deixa o carro lá e vai embora, nem perguntou o preço, porque já é normal, ele não pergunta mesmo. E aí, lá na oficina, o reparador vai, desmonta a parte de freios, encontra as pastilhas desgastadas, troca, que é uma manutenção corretiva. Ele aproveita para trocar o fluido de freio, que é a manutenção preventiva. Aí ele vai na suspensão, detecta lá um terminal de direção que estava com uma pequena folga, já troca. Um pivô que estava com a borrachinha só estourada, aquela coifa, mas não tinha folga, mas ele já troca preventivamente, está certo. Faz lá a revisão no motor, troca de óleo, de filtros, tudo ok. O cliente vem buscar o carro. Vem todo feliz. Quando ele chega lá, a pessoa fala assim, nossa, tinha bastante coisa fazendo no seu carro, olha aqui, ó. Aí pega aquela lista enorme e fala, não, peraí, não era isso que eu queria fazer. Eu queria só trocar óleo e os filtros. Sabe o que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte, na cabeça do cliente que é leigo, não se esqueçam disso. Sempre temos, nós reparadores, temos que partir do pressuposto que o cliente é leigo, certo? Então o cliente, por ser leigo, ele entende que revisão na cabeça dele é troca de óleo e filtros. E na verdade não é bem assim. Existem várias formas que podemos classificar essa palavra revisão. Pode ser uma revisão preventiva ou uma revisão corretiva, ou as duas coisas. Pode ser uma revisão geral, ou pode ser uma revisão de freios, pode ser uma revisão só na parte do motor, entende? E aí qual que é o nosso papel e aonde está o pulo do gato em termos de comunicação? Cabe a nós, reparadores, profissionais, fazer perguntas para entender qual é a real necessidade do cliente e expectativa. Ah, tá, o senhor vai fazer. Aí agora eu vou falar como... Gente, esse assunto que eu estou trazendo aqui, esse exemplo, já aconteceu comigo, tá? E aí, é claro, ao longo do tempo já é melhorando, temos que sempre corrigir os nossos erros. Então, hoje, como eu faço? Se o cliente falar isso, se ele me disser isso, eu vou dizer para ele, ok, mas qual é o tipo de revisão que o senhor quer fazer? Aí ele vai dizer, eu quero trocar óleo e filtros. Pronto, já evitei aquele problemão. Mas eu vou além, porque eu sou um profissional, eu preciso atender melhor o meu cliente e eu preciso vender mais, ok? Então, eu vou dizer para ele, tá, e qual que é o objetivo dessa sua revisão? Aí ele vai me dizer, é porque eu vou fazer uma viagem. Ah, você vai viajar? E qual é a distância dessa viagem? 100 km, 200 km, 1.000? Não, vou viajar 3.000 km. Aí, meu amigo, minha amiga, é hora que nós temos que mostrar o nosso profissionalismo, tá? Então, peraí. O senhor vai viajar 3.000 km e vai só trocar óleos e filtros e o resto do carro? Parte de freios, parte de suspensão. O senhor já revisou? Tá tudo ok para fazer esse tipo de viagem? Porque, olha, essa viagem longa, ela exige muito do carro. Se não fizer uma boa revisão, você pode ter problemas e só óleo e filtro talvez não seja o suficiente, a não ser que já esteja tudo ok. E aí ele vai dizer assim, não, já faz tempo que eu não mexi nisso. Então, é importante que verifique, faça essa manutenção, pelo menos a preventiva. E aquilo que não estiver legal precisa trocar, porque nesta viagem longa desse jeito, o senhor vai ter problemas. Olha o que aconteceu aqui.
Nós passamos uma informação certa, pensando na segurança do cliente, para evitar problemas para ele. Ele vai ser grato por isso, vai te admirar pelo seu profissionalismo e ainda trouxe mais receita para a oficina. Tá vendo? É o ganha-ganha, todo mundo ganha com isso. Agora, se a pessoa não tem só quer trocar só óleo e filtro, tá bom, põe aqui, troca óleo e filtro, ele viaja, o carro quebra na rua lá. Percebe? Então, olha como é importante a comunicação. Comunique-se, pergunte, entenda e se faça entender. Legal? Faz sentido para você isso? Olha, eu quero muito saber, tenho uma curiosidade enorme, saber como está sendo para você essa palestra. Então, eu quero te pedir o seguinte, no final dela, eu gostaria que você fosse lá no meu Instagram, fizesse um post e me dissesse o que mudou, qual foi o seu aprendizado, qual foi o seu ganho, pelo menos um deles. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Se quiser me mandar também, tiver dúvida, quiser me mandar um direct, eu vou ter muito prazer em respondê-la, tá legal? Conto com você. Agora, como agregar valor com a comunicação assertiva no seu negócio? No caso aqui, oficina mecânica. Então, se liga que agora vai o exemplo aí, viu? Vou dar um exemplo que pode acontecer e que já aconteceu na oficina. E se você se atentar, se fizer sentido para você e você conseguir aplicar isso, tenho certeza que você vai potencializar os seus resultados. Olha só essa situação. O cliente chega na oficina que o carro dele está com um problema no sistema de arrefecimento. Então ele fala que o carro dele está superaquecendo. Aí você vai lá e faz um diagnóstico e descobre que o defeito é o cabeçote. Queimou a junta de cabeçote. Você fez testes e descobriu que a junta do cabeçote estava queimada. Aí você liga para o cliente ou manda mensagem, né? Hoje é tudo com mensagem. E aí fala para ele assim, olha, eu descobri aqui, o seu carro queimou a junta de cabeçote. O cliente do outro lado, ele fala assim, tá, mas isso é sério? Quanto que vai ficar? Aí o mecânico responde assim, não, isso aqui é tranquilo, a gente pode consertar e vai ficar ótimo. Tá, e quanto que vai ficar? Vai ficar R$5.000. Esse cliente, ele vai tomar um susto, porque ele pensava que fosse uma coisinha simples. E pode ser que a partir deste momento, ele desconfie desse diagnóstico. Isso é possível acontecer. E se isso acontecer, também é possível que ele não permita que esse serviço seja executado. E que ele diga assim, puxa, então, sabe que não vai dar para fazer agora, então eu vou deixar o carro parado lá um tempinho, e aí quando der eu faço. Leva o carro embora. Na verdade, ele vai levar para outro lugar, porque ele vai querer uma segunda opinião. Isso é bem comum de acontecer, tá? Estou falando por experiência própria. Já passei por isso, já cometi erros dessa natureza, e aí a gente vai, como eu falei, né? A gente tem que estar numa evolução constante para ter melhores resultados. Agora, olha como a comunicação vai fazer toda a diferença nesse contexto. Mesma história, o cliente chega até a oficina, deixa o carro lá porque o carro estava com superaquecimento. Tá bom, vou deixar que eu vou verificar. Aí você vai fazer os testes, fez os testes, descobriu que era junta de cabeçote queimada e vai então comunicar ao cliente sobre o problema. Olha a diferença. Fala assim, olá seu fulano, tudo bem? Seja falando ou escrevendo, tá? Tanto faz. Fizemos aqui todos os testes e tem um teste específico que nós fizemos, um deles que foi o que detectou o problema. Testamos com scanner, não detectamos, verificamos vazamento de água, não tinha vazamento, mas quando fizemos o teste de vazamento de cilindros, que consiste, a gente coloca uma ferramenta lá no lugar do buraco da vela, aplica uma pressão de ar lá dentro do motor, onde o ar deveria ficar preso dentro do cilindro. E aí, o que aconteceu? Quando colocamos a pressão de ar, o reservatório começou a transbordar de água. Significa que a compressão do motor está passando para o sistema de arrefecimento. E a água
está passando para a cabeça do pistão e está saindo em forma lá de vapor lá no escapamento. O senhor não percebeu que estava sumindo água? E aí, junto com isso, você já fez um videozinho daquele momento que aconteceu isso, você manda o videozinho para ele. Aí ele vai ver tudo isso, vai ler a mensagem, vai ver o vídeo, ou você falou por telefone, não faz diferença, mas ele vai assistir ao vídeo. Feito tudo isso, ele fala, caramba, o negócio aí estava feio mesmo, hein? Porque ele viu. Olha só a diferença. E você já deu toda uma explicação para ele. Aí ele pergunta, o que tem que fazer? Olha, nesse caso tem que trocar a junta de cabeçote. E aí a pergunta dele é, quanto vai custar? Antes de você dar o preço, diga para ele o seguinte, olha, nesse caso aqui nós vamos fazer o seguinte. Funciona assim, nós tiramos o cabeçote. Esse cabeçote vai para a retífica. Lá na retífica é desmontado todinho. É retificada, são testadas as válvulas, elas são retificadas, são trocados todos os retentores de válvulas, o cabeçote é jateado, planado e ele volta novinho da retífica, ele volta perfeito. Se ele tiver alguma corrosão, vai ser feito um trabalho de solda, mas isso aí só vamos conseguir saber depois. Mas o seu cabeçote volta como se estivesse novo. E aí o nosso trabalho aqui é fazer toda a parte de limpeza, colocar as juntas novas e pronto, o seu carro vai ficar zerinho de novo. E aí, por todo esse trabalho, vai custar R$5.000. Percebe a diferença da comunicação? No seu ponto de vista, qual é a comunicação que te convence mais? Se fosse você o cliente, qual desses dois profissionais que você iria confiar em deixar o seu carro? Então é isso. Se a sua resposta foi no segundo, do cliente também vai ser. Então, é a forma que nós temos de agregar valor ao nosso trabalho. Olha só, não teve ninguém enganando ninguém, não teve ninguém inventando nada. É apenas adequando a comunicação para aquela situação, para mostrar o que realmente vai ser feito, porque o cliente é leigo, ele não sabe dessa trabalheira toda que se tem. Na cabeça dele, vai tirar o cabeçote, trocar junto e colocar de volta. R$5.000, cara, tá louco. Entendeu? Faz sentido para você? Então depois você comenta lá, falou? Agora eu quero falar sobre a comunicação silenciosa. A comunicação silenciosa é aquela conversa interior, aquele diálogo interno que todos nós temos. Quando você fala com você mesmo, quando tem uma vozinha aqui dentro falando. E esse diálogo interno, ele pode potencializar os seus resultados ou te jogar para baixo. Depende de como é esse diálogo. Por exemplo, você vai fazer uma coisa, você é desafiado, você encontra ali uma situação inusitada que você não conhece. E aí vem o diálogo interno e ele pode dizer assim, ó, não vai que você não consegue, você não vai conseguir fazer isso. Ou pode dizer assim, não, vai que você é capaz, vai que você é forte, vai que você consegue. E aí eu pergunto, qual é o seu diálogo interno? Inclusive sobre comunicação. De repente, tudo isso que eu falei aqui, o seu diálogo interno pode ter dito para você assim, tudo bem, o Tenório está falando lá porque ele já é palestrante, ele já é professor, mas eu não consigo falar assim. Esse talvez seja o seu diálogo interno. Ou o seu diálogo interno disse assim, caramba, se o Tenório está ali e consegue falar desta forma com os clientes dele, falar aqui na frente da câmera, eu também consigo. Percebe a diferença? Então eu quero deixar aqui um desafio para você. Vou deixar aqui algumas perguntas para que depois você possa responder para você mesmo. Legal? Aceita o desafio? Então vamos lá. O que eu preciso aprender, que eu ainda não sei, para me comunicar melhor? Como está a minha comunicação
com os meus colegas de trabalho ou os meus colaboradores? E se eu me comunicasse melhor? Como seriam os meus resultados? Após ter respondido estas perguntas para você mesmo, conta para mim se caiu alguma ficha, se você teve algum aprendizado com isso. Para finalizar, eu vou falar aqui para vocês, vou contar uma historinha bem rápida, mas bastante interessante, que é do Rui Barbosa. Essa historinha conta sobre os patos de Rui Barbosa. Você conhece? Então vamos lá, olha só. Diz a lenda que o Rui Barbosa, ao chegar em sua casa, ele percebeu que lá no fundo, no quintal dele, tinha um barulho estranho. Ele se aproximou vagarosamente para verificar o que era aquele barulho. E quando ele chegou lá, ele se deparou com um ladrão tentando roubar os seus patos de estimação. Então ele disse para o ladrão: ó bucéfalonácrono, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares no recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se for para zombar da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. O ladrão, diante daquela situação, essa chuva de palavras, ele falou: oi? Doutor, afinal, eu levo ou deixo os patos? Gente, o que o Rui Barbosa quis dizer com esse texto é o seguinte: não adianta você vir com um discurso todo rebuscado, com palavras difíceis, palavras eruditas, para uma pessoa que é um bucéfalonácrono, para uma pessoa que não tem a menor capacidade de entendimento. Então você deve adequar a sua oratória ao nível de entendimento do seu interlocutor. Então, lá na oficina mecânica ou em qualquer empresa, por exemplo, eu vou falar da minha, tá? Na minha oficina mecânica, eu atendo pessoas de um nível cultural muito baixo e atendo pessoas de um nível cultural muito alto. Se eu for falar com aquela pessoa de um nível cultural alto e eu falar pro cara assim: e aí, mano, não, beleza, deixa o carro aí que a gente vai dar um jeito aí no bagulho e vai deixar zerado o bichão aí. Será que ele vai gostar dessa minha comunicação? Então, eu preciso elevar o meu nível de comunicação para fazer com que essa pessoa entenda e para que ela possa se conectar comigo. Porque quando acontece a conexão, o negócio acontece. E o contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que tem um nível intelectual muito baixo, um nível de entendimento muito baixo, eu não posso ficar falando palavras difíceis com essa pessoa. Eu tenho que falar, claro que eu não vou ficar falando errado, né? Mas eu tenho que falar de uma forma que ele entenda. Porque o objetivo da comunicação é fazer com que a outra pessoa entenda. Porque não adianta você falar. Ah, eu falei, mas tá, se a pessoa não entendeu, você não se comunicou. Faz sentido isso para você? Então, beleza. Agora tem uma frase que eu quero deixar aqui para que você pense nela e reflita e veja se ela faz sentido. Eu vou dizer por mim. Esta frase mudou a minha vida. Pensa nisso. É assim, ó. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque ficam nessa penumbra cinzenta, que não conhecem derrota nem vitória. Essa frase é de ninguém menos que do 26º
presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Muito obrigado, um abraço e até o próximo.